Olá, eu sou a Gislaine. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu aprendi na prática como mãe de uma criança com TOD, como lidar com essa criança no momento da crise dela e algumas dicas de como criar uma rotina e estabelecimento de regras para que elas possam a cada dia mais evoluir na compreensão dos limites, tanto dentro de casa quanto da sociedade. Além de mãe de um adolescente, né, com TOD, eu também sou professora e atendo crianças com TOD na sala de aula. E uso muito da minha experiência da sala de aula para aplicar com meu filho adolescente e vice-versa. Também muita experiência com meu filho adolescente na sala de aula. Então é isso. Eu quero começar, eu anotei aqui algumas dicas. E a primeira dica é: mantenha a calma. Na hora que o adolescente ou a criança ela está em crise, opondo a alguma direção que a gente deu, alguma orientação que a gente deu, uma solicitação, é muito importante que nós adultos mantenhamos a calma. A criança já está agitada, ela já está fora de si, porque quando ela está nesse momento de crise, ela perde totalmente o controle das suas emoções. Se o adulto não manter a calma, a situação vai fugir totalmente do controle. Então, a primeira coisa, eu sei que não é fácil, gente. Eu estou em sala de aula, imagina você dominar uma aula com 25 crianças, 30 crianças. Dentre essas crianças, existem crianças com autismo, crianças com TOD, com TDAH. Imagina você manter a calma numa situação de crise. Mas é muito importante que nós, adultos, tenhamos essa consciência de que no momento que a criança está tendo alguma crise, está se opondo a algum direcionamento que você está dando, você precisa manter a calma. É você o adulto da situação. Então, geralmente, quando eu vejo que o meu filho ou o meu aluno que tem TOD está se opondo, começou aquele momento de oposição mesmo, me desafiando, eu espero. Eu não bato de frente. Ah, mas aí você vai perder a autoridade. Já tentei manter essa autoridade batendo de frente e eu perdi. Porque na hora a criança está totalmente irracional. E se eu começo a bater de frente, eu também vou para o irracional. Nesse momento eu tenho que ter racionalidade. Então eu espero, mantenha a calma, eu espero a criança dar a crise que ela tem que dar, se opor, se negar, sair correndo. Eu tenho um aluno, nesse ano eu estou atendendo uma criança com TOD e quando eu comecei a trabalhar com ela no início do ano, eu começava a falar com ela, direcionar algo que eu precisava e ela saía correndo, essa criança. Saía correndo e me deixava falando. E de início, eu comecei a ir atrás dela. Ela saía correndo e eu ia atrás. Vem aqui, chamando e conversando com ela. Aí eu falei, espera aí, eu vou esperar. E aí, quando eu chamava ela para dar um direcionamento e ela saía correndo, eu deixava, eu falava, eu vou te esperar aqui. E aí, quando ela percebia que eu não ia atrás, que eu não ia bater de frente com ela, ela voltava. Depois que ela voltava, mais calma, o que eu fazia? Aí eu sentava de frente para ela, já na mesma posição, né? Todo mundo já sabe que a gente tem que conversar com a criança na mesma altura. E já na mesma altura que ela, eu falava, olha, falava o nome da criança, a sua atitude. E aí eu recapitulava tudo que ela fez. O que eu queria naquele momento era que você fizesse isso, isso e isso. Recapitulava as direções que eu estava dando no início, porque ela não ouve. Quando ela está em crise, ela não te ouve. Então você pede ele, a criança, o adolescente, para fazer algo, naquele momento ele não está te ouvindo. Ele está se opondo, a preocupação dele é te desafiar. E aí, você, depois que passa esse momento de crise, você vai chamá-lo, você vai recapitular o que você pediu. E aí, recapitulando com calma, aquela criança, aquele adolescente começa a ter essa compreensão. E aí você recapitula a má atitude que ela teve naquele momento. Porque nós não podemos validar essas atitudes. A nossa intenção aqui é fazer com que essa criança, com que esse adolescente evolua no seu processo. E para evoluir, precisa ter consciência do que fez de errado. Então eu trago essa criança, esse adolescente para ter consciência de que aquela atitude foi errada. Então essa criança, por exemplo, que eu tenho em sala de aula nesse ano, quando eu começo a conversar com ela e ela sai correndo, e aí no momento de reflexão com ela, eu falo, olha, na hora que eu estava conversando com você, você saiu correndo e me deixou falando sozinha. E isso é
deselegante. Isso não é gentil, não é educado. Se coloca no meu lugar, eu já começo a trabalhar a questão da empatia. E por incrível que pareça, a criança reflete sim. Porque em muitos momentos ela tem essa atitude impulsivamente, não porque ela quer. Quando ela se deu conta, ela já reagiu daquela forma. Então, quando você traz ela novamente para essa reflexão, ela realmente reflete. E aos poucos, é conta-gotas, é assim um trabalho de formiguinhas mesmo. Aos poucos, essa criança vai compreendendo e vai evoluindo a cada dia. Eu falo de experiência própria, tanto em sala de aula quanto em casa com meu filho adolescente. Com meu filho adolescente é a mesma coisa. Eu começo a falar com ele já tem esse histórico, né? Ainda não tem o laudo de TOD, nós estamos ainda no processo de investigação, mas tudo indica que ele tem TOD. E quando eu começo a falar e vejo que ele está realmente agitado, está saindo de si, eu dou um tempo para ele. Eu respiro e deixo ele respirar também. Ele sai do ambiente, ele começa a me responder e eu não retruco. Quando eu vejo que ele começou a me responder, eu não retruco ele. Eu me calo e espero. E depois eu chamo ele para uma conversa. Nessa conversa eu recapitulo todas as atitudes que ele teve. E recapitulo também as consequências dessas atitudes. Porque nós precisamos deixar bem claro para a criança, para o adolescente, que toda ação tem uma reação. Tudo que você faz ou fala tem uma consequência. E eu faço sempre isso. E aí é a dica 2, né? Deixe bem clara as regras da sua casa, as regras da sua sala de aula, se não for o caso de professor, e as regras da sociedade. A criança e o adolescente, com TOD ou não, precisa saber que no mundo existem regras. E eles precisam seguir essas regras. Porque a partir do momento que ele descumpre uma regra, um combinado, ele perde algo. Na vida é assim, na sociedade é assim. Então nós precisamos desde cedo deixar isso bem claro. Então, todos os dias, recapitule com essas crianças, eu adoro essa palavra, recapitule, falei, deve ter falado umas 5 vezes. Recapitule com a criança essas regras. Deixe bem claro com a criança o que pode, o que não pode fazer e o porquê. O porquê que ele não pode ter determinada atitude. Qual é a consequência para o outro? Porque aí você ensina ele a se colocar no lugar do outro. Por exemplo, esse mesmo aluno, né? Ele no início do ano ele batia muito nas crianças. Aí eu comecei a conversar com ele, chamei ele um dia e falei assim, olha, você gosta que os coleguinhas brinquem com você, não gosta? Ele gosta. Você quer que todo mundo goste de você, te ache legal? Ele quero. Eu então pare de bater nos seus colegas. Porque quando você bate nos seus colegas, você afasta os seus colegas de você. E não ao contrário. Porque eu percebi que ele batia no coleguinha para chamar atenção para si. Ele nunca mais bateu em nenhum coleguinha. Nunca mais. Que eu tenha visto, nunca mais. Então, eu mostrei para ele as consequências e ensinei ele a se colocar no lugar do outro, a ter empatia. Então, quando você estabelece as regras, você também tem que mostrar para a criança e para o adolescente a importância de regras dentro de casa, de regras na sociedade. Porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você começa a não bater, não agredir, não xingar, não roubar. Então, independente daquilo que aquela criança faça, se ela entender que a atitude dela afeta o outro, se ela aprender a se colocar no lugar do outro, ela vai começar a respeitar mais essas regras. E terceiro, escute a sua criança, escute o seu adolescente, valide os seus sentimentos, né? Como eu já havia falado, quando esse aluno meu que tem TOD falou que queria ter uma amizade maior com os colegas, queria brincar mais com os coleguinhas e por isso ele batia, eu ouvi ele. Porque para eu saber como lidar com ele, para que eu possa traçar as estratégias para lidar com meu aluno ou com meu filho, eu preciso ouvir, eu preciso entender os pensamentos dele, os sentimentos dele. O porquê ele está tendo essa atitude, porque toda atitude tem um porquê, tem um motivo. Então, a partir do momento que eu ouço, eu vou saber os motivos e vou pensar em estratégias para trabalhar. Quarta dica,
elogie. Por mínimo que seja o avanço da sua criança, faça elogios verdadeiros. Então, observe, esses elogios vêm a partir de uma observação mais atenta dessa criança. Muitas vezes nós pais, nós professores, nós ficamos muito atrelados, muito presos àquilo de ruim que a criança tem feito. E deixamos escapar coisas mínimas que são muito grandes para ela. Demanda um esforço muito grande, uma criança com TOD, para que ela possa seguir uma regra, por mais simples que seja essa regra, demanda um esforço muito grande. E nós deixamos escapar e não elogiamos. Então, todas as vezes que você for colocar as regras, que você for ter esse momento de reflexão com seu aluno ou com seu filho, faça elogios antes. Fortaleça a autoestima dessa criança, para que ela entenda que ela é capaz sim, que ela já avançou até aqui e ela pode ir muito mais além. Faça elogios. E por último, a quinta dica e a mais importante, eu deixei por último, mas é a mais importante: procure ajuda profissional. Muitas vezes você, mãe, sozinha, você não vai conseguir lidar com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Você vai precisar de uma ajuda profissional. Então, nós precisamos aprender o que é a nossa parte, o que é a parte de um outro profissional, e procurar essa ajuda o mais rápido possível, porque o seu filho precisa desse suporte médico e profissional também. O professor, o que ele pode fazer? Ele pode direcionar a família a procurar essa ajuda profissional, porque o professor, ele tem a parte dele, mas a parte médica não cabe ao professor. A orientação, o estímulo profissional não cabe ao professor. O professor está ali para trabalhar o pedagógico. E aí, quando ele consegue trabalhar essa questão do comportamento dele, com essas dicas que eu dei, obviamente que o seu trabalho pedagógico vai avançar. Mas existe a parte que é só um médico, um neurologista, o psiquiatra, o psicólogo consegue fazer para que aquela criança desenvolva. Então, oriente a família a procurar ajuda, e se é com seu filho, procure você ajuda para o seu filho, sabe? Quebre esse tabu de tentar lidar sozinho com muitas questões que só com ajuda médica, talvez até com a ajuda de medicamentos, você vai conseguir um sucesso. Então é essa a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal para receber mais vídeos, deixe seu like, comente aqui, faça os comentários, porque eu não tenho toda a verdade. Então, se você tem experiência, se você discorda de algo que eu falei, ou concorda, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito de tudo que foi falado aqui. Então, é isso e até a próxima.